Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Câmara Municipal de Osasco realiza a 71ª sessão ordinária do ano. Os próprios médicos cubanos que ainda atendem aqui, e muitos deles atendem bem, estão sem alojamento porque a prefeitura não está pagando. Em audiência pública no Congresso Nacional, o ministro da Educação declara que vai levar adiante a reforma do ensino médio. O fato de que muitos jovens largam o ensino médio porque imaginam que esse ensino médio, no formato atual, nada agrega para o próprio jovem. Casamentos gays cresceram 51,7% no país desde 2013, revela IBGE. Eu estou aqui, eu existo e eu tenho os mesmos direitos. Eu não quero direito a mais que ninguém. Veja também, empresários libaneses querem investir no Brasil. Em 2015, as transações comerciais entre os dois países somaram cerca de 310 milhões de dólares. É agora no Câmara Notícias. Na tarde da última terça-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou a 71ª sessão ordinária do ano. Sob a presidência do vereador Jair Assaf, foram lidas 164 indicações e aprovadas 5 moções. Entre elas, a moção de congratulações à equipe de atletas da ginástica rítmica de Osasco, na pessoa da coordenadora Maria da Conceição da Costa, em razão da participação no Troféu São Paulo de Ginástica Rítmica 2016. O documento é de autoria do vereador Alex de Sá. A vereadora Mazefa Varão propôs a moção de congratulações pelo Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. E em nome de todos os vereadores da Casa, foi apresentada a moção de pesar pela morte da delegação da Chapecoense e de jornalistas na queda do avião Lamia, que estava a caminho de Medellín, na Colômbia, na madrugada da última terça-feira. A delegação que estavam no momento de ascensão muito grande, né? E isso daí creio que comove não só os esportistas, mas todo o país. Então, a Câmara Municipal, inclusive com a assinatura de Vossa Excelência e dos demais 20 vereadores, está apresentando aqui uma moção de pesar. E em memória às 71 pessoas que morreram neste trágico acidente, a Câmara Municipal de Osasco também declarou luto. Por 3 dias, as bandeiras do plenário Tiradentes permanecerão com um laço na cor preta, simbolizando o sentimento de tristeza profunda pela fatalidade ocorrida. Mudando de assunto, até o fim do mês acontece a campanha Novembro Azul, com ações de prevenção ao câncer de próstata em todas as unidades básicas de saúde do município. Entretanto, muitos cidadãos vão à Policlínica da Zona Norte e não conseguem ser atendidos por falta de médicos. É o que afirma a vereadora Mazefa Varão. Ele foi conversar com o senhor Adilson, que responde, ou estaria respondendo pela Poli. E foi informado que os contratos dos médicos foram antecipadamente suspensos, quer dizer, encerrados, antecipadamente encerrados, e que, portanto, não tem médico para atender. Aí os problemas são vários. Primeiro, nós estamos numa campanha. Você faz uma campanha com condições de atendê-la. E segundo, o ano não acabou, o prefeito eleito não tomou posse. Além disso, o médico José Gaspar deixou a Secretaria de Saúde na quinta-feira passada, alegando motivos particulares. Até o fim do ano, quem responderá pela pasta é o secretário adjunto Júlio Rezende. E como é que vai ficar a saúde de Osasco? Eu tive informações que, aliás, o senhor confirmou, que o secretário também se demitiu. Então, quer dizer, o que é que vai ficar a cidade? O vereador Mário Guide solicitou à administração o serviço de limpeza para o braço morto do Rio Tietê. Nós estamos pedindo para fazer uma limpeza ao longo do braço morto do Rio Tietê. É uma limpeza importante. Nós sabemos que dezembro e janeiro as chuvas aumentam na nossa cidade e junto com a chuva aumentam também o mato e, sobretudo, as enchentes. O novo prefeito de Osasco, Rogério Lins, que toma posse no dia 1º de janeiro, apresentou um ofício à presidência da Casa requerendo licença do cargo de vereador pelo prazo de 31 dias, por motivos de foro íntimo.
Para substituí-lo, a Câmara Municipal vai convocar o primeiro suplente da coligação de Lins, realizada nas eleições de 2012, o candidato Juvenil Lopes de Souza, do PRB, que pode ter interesse ou não em assumir interinamente a cadeira. Caso não tenha interesse, o segundo suplente é o candidato João Candal de Lima, do PSB. Bom, e você pode acompanhar os trabalhos realizados pelos vereadores de Osasco, assistindo às sessões ordinárias que acontecem às terças e quintas-feiras, às 15h. A Câmara Municipal fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois você pode ainda conferir o vídeo na íntegra, lá no nosso site. Veja a seguir. Em audiência pública no Congresso Nacional, o ministro da Educação declara que vai levar adiante a reforma do ensino médio. O fato de que muitos jovens largam o ensino médio porque imaginam que esse ensino médio, no formato atual, nada agrega para o próprio jovem. Casamentos gays cresceram 51,7% no país desde 2013, revela IBGE. Eu estou aqui, eu existo e eu tenho os mesmos direitos. Eu não quero direito a mais que ninguém. É daqui a pouco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que vai levar adiante a reforma do ensino médio. A declaração foi feita na última segunda-feira, em audiência pública da Comissão Mista do Congresso Nacional, que analisa a medida provisória que estabelece a reforma do ensino médio, a MP 746. Veja os detalhes na reportagem de Natália Mello. De acordo com Mendonça Filho, as mudanças que abrangem itens como inclusão do ensino técnico e tempo integral podem ajudar a evitar a evasão escolar e dar mais autonomia aos estudantes. É muito comum nós verificarmos e constatarmos alguns jovens dizerem de forma muito franca e aberta: esse ensino médio, ele não dialoga comigo, ele é divorciado dos meus sonhos, dos meus projetos de vida. E isso, na verdade, provoca evasão, provoca desestímulo, provoca o fato de que muitos jovens largam o ensino médio porque imaginam que esse ensino médio, no formato atual, nada agrega para o próprio jovem com relação à sua própria vida. Então a gente tem que mudar isso. Se aprovadas, as mudanças do ensino médio serão obrigatórias um ano após a publicação da Base Nacional Comum Curricular, que vai estabelecer critérios para a formação do aluno. Para os próximos 2 anos, o governo federal vai investir R$1,5 bilhão para converter as escolas para tempo integral. A medida provisória foi encaminhada ao Congresso em setembro deste ano. Pela proposta, o novo ensino médio terá aumento gradual da carga horária e uma política para incentivar a implantação
ampliação de escolas em tempo integral. O currículo vai ser dividido em dois, uma parte com disciplinas fixas obrigatórias e outra com optativas que podem ser organizadas de acordo com o perfil do aluno. O novo ensino médio também vai ofertar formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas, e a carga horária mínima anual de 800 horas será gradualmente ampliada para 1.400 horas. O ministro Mendonça Filho destacou a importância da oferta do ensino técnico nas escolas. Um jovem que tem o não acesso à educação técnica profissionalizante, ele tem menor renda, menor inserção no mercado de trabalho, mais exclusão social em todos os sentidos. Desde 2013, o número de uniões gays subiu 51,7%. De 2014 para 2015, o crescimento foi de 15,7%. No mesmo período, os registros de casamentos heterossexuais aumentaram 2,7%. Os dados são das estatísticas do Registro Civil 2015, divulgado pelo IBGE. Elas são mulheres, professoras e trabalham na mesma escola. Andressa e Diana dividem o mesmo teto. A decisão de oficializar o casamento veio logo depois que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Já são mais de 3 anos de superação de preconceito e conquistas de direitos. A gente está num momento de embate, a gente está num momento também de representatividade, de falar, olha que eu estou aqui, eu existo e eu tenho os mesmos direitos. Eu não quero direito a mais que ninguém. Eu quero os mesmos direitos que os casais heterossexuais têm há muito tempo. É luta atrás de luta, embate, a gente se esconde, a gente passa por muita dificuldade. E quando você tem um reconhecimento do Estado que diz, você pode, a gente reconhece, a gente legitima quem você é e a sua escolha, isso dá muita força. Casos como o de Andressa e Diana estão em alta no Brasil. O casamento entre pessoas do mesmo sexo cresceu quase 5 vezes mais do que entre homens e mulheres em 2015. A pesquisa mostra também uma tendência das mulheres brasileiras deixarem a maternidade para mais tarde. Cerca de 10% das crianças nascidas no ano passado são filhas de mães com idade entre 35 e 39 anos. É o caso da Silvia, que teve o Ian aos 36 anos. Ela conta que decidiu esperar para ter filho depois de conquistar estabilidade, como a compra da casa própria, por exemplo. Hoje, com 40 anos, sobra disposição para cuidar da criança. As mulheres têm aguardado se realizar profissionalmente, as mulheres têm casado mais tarde também, né? Então eu acho que acabou virando, veio da cultura, né? Tudo veio mudando muito. E a maturidade fez uma diferença enorme, assim, de você ser mais tranquilo. Eu fiquei muito tranquila, eu conseguia entender melhor o porquê disso, o porquê daquilo. Eu consegui lidar muito bem com todas as dificuldades que a gente teve. Outro dado da pesquisa revela que houve redução da mortalidade infantil. As mortes de crianças com até 1 ano de idade passaram de 4% do total de registros de óbitos em 2005 para 2,5% em 2015. Já na faixa de até 5 anos, essa participação caiu de 4,8% para 3%. Segundo o Ministério da Saúde, os avanços se devem a ações como ampliação da cobertura da atenção básica, do acesso à vacinação, das taxas de aleitamento materno e do nível de escolaridade da mãe, além da diminuição da pobreza, com o programa Bolsa Família. Empresários libaneses querem investir no Brasil. É o que a gente vai ver depois do intervalo. Em 2015, as transações comerciais entre os dois países somaram cerca de 310 milhões de dólares. E ainda tem a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Até já. A paixão da minha vida? A Fifi. Minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros. Passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do CONAR.
Graças à economia voluntária feita pela população, estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades atendidas pela Sabesp na região metropolitana. Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Água, sabendo usar, não vai faltar. Parabéns, Miguel. Beijo. Parabéns. Opinião da sua atuação. Parabéns, Miguel. Parabéns. Uma missão com 80 empresários libaneses está na capital paulista para negociar investimentos no Brasil. Em 2015, as transações comerciais entre os dois países somaram 310 milhões de dólares. A maior parte disso da exportação da carne brasileira. Não tem jeito, é pensar no Líbano e logo vem à mente as delícias da culinária. Mas esse encontro em São Paulo quer mostrar que há muitas oportunidades para além da gastronomia. Uma missão com 80 empresários libaneses está na capital paulista. O que não falta é vontade de investir. We have more Lebanese in Brazil than we have in Lebanon. And as such, this is a start for a new path of strengthening our relations, not on the political and the human level, which are perfect, but on the economical level, and that's the purpose of the conference and of the forum. Em 2015, as transações comerciais entre os dois países somaram cerca de 310 milhões de dólares. A maior parte disso da exportação da carne brasileira. A esperança é que o acordo de comércio entre o Mercosul e o Líbano torne mais competitivos os produtos daquele país aqui na América Latina. Quando esse acordo for concluído, a gente espera que seja nos próximos anos. O Líbano vai poder exportar para os países do Mercosul, Brasil em particular, os produtos que são mais competitivos, como vinho, como azeite de oliva, frutas secas e outros produtos a preços competitivos, com tarifas reduzidas ou zero. Então isso deve contribuir para melhorar o comércio bilateral. As sessões temáticas desta segunda-feira tiveram debate sobre ambiente de negócios, sistema financeiro, investimentos e abertura de mercado. E a presença de descendentes de libaneses em vários países pode ajudar na intensificação de relações comerciais com os parceiros brasileiros em nível global. No momento em que nós pudermos relançar a competitividade dos nossos bens e produtos e colocarmos a parceria para funcionar no sentido de chegar a outros mercados, de fazer operações conjuntas, eu acho que nós temos uma gama muito extensa do que pode ser feito, não apenas ao Líbano, mas entre libaneses e brasileiros, pelo bem desses dois países. E agora vamos saber como é que vai ficar o tempo na Grande São Paulo. As informações são da Climatempo. O avanço de uma frente fria pela região sudeste leva um ar mais frio e úmido para o estado de São Paulo nesta quarta-feira. A região metropolitana fica com céu nublado ao longo de todo o dia e há possibilidade para garoa a qualquer hora. A temperatura vai continuar baixa. Na capital, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima não passa de 21 graus. Em São Bernardo do Campo, mínima de 15 e a máxima não passa de 19 graus. Por hoje é só. O Câmara Notícias fica por aqui. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!